Em nosso primeiro episódio, você vê a introdução do nosso desafio do 0 até os 10K. Aqui no caso é uma playlist, então você vai estar vendo episódio por episódio. Basicamente, o que nós estamos fazendo? Estamos criando uma agência, começando do zero, trabalho de prospecção, até de fato chegar aos 10K de receita recorrente por mês. A ideia aqui do nosso conteúdo é ir mostrando toda essa jornada, onde que estamos investindo, onde que estamos fazendo trabalho de captação e assim por diante até chegar aos 10K de receita recorrente e depois a ideia pode ser até estender o nosso desafio. Falando de nosso desafio, lembrando que você pode me acompanhar pelas redes sociais, através do meu Instagram, através ali também do nosso grupo de WhatsApp, onde estamos abrindo ali de fato espaço para que os alunos estejam perguntando, trazendo ali conteúdo de como que está sendo nosso desafio, trazendo conteúdos a mais também para estar auxiliando também dentro dessa sua jornada. E lembrando, mesmo que você não esteja ali iniciando uma agência de marketing, esteja aprendendo em uma outra área, eu tenho certeza também que esse conteúdo dessa série vai estar te ajudando, perfeito? Bom, sem enrolação, vamos de fato para a prática agora. Nesse segundo episódio, a gente precisa estar definido quem que vai ser o nosso público-alvo, qual que vai ser o ticket médio, quais serviços a gente vai estar ofertando e assim por diante. E dessa vez eu vou fazer uma pegada um pouquinho diferente. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa estar iniciando esse processo de definição. Em vez de estar utilizando o PDF, eu vou abrir aqui o Corel, tá? Que é o local que eu faço o processo de criação aqui desses arquivos. Então, ó, aqui da nossa série, eu já cheguei a preparar todos os conteúdos até os episódios de 30 e poucos, mais ou menos. Obviamente que ao decorrer do nosso episódio pode ser que tenha aqui oscilações de conteúdo, que a gente veja que faz mais sentido um conteúdo específico, mais dentro dessa linha. Bom, o que, que nós veremos aqui agora nesse segundo episódio? Das definições para quem esteja iniciando, tá? Qual que é o produto, o serviço que estaremos divulgando, o que, que vai ser entregue, para quem que será vendido, o ticket médio inicial e como que vai ser a oferta. Eu confesso que antes de iniciar, quando eu iniciei esse desafio, eu já fiz, né, esse processo de definição. Só que por aqui a gente vai estar analisando e entendendo por que, que eu fiz esse processo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vou para o slide 7. Alívio de nicho. É ideal que a gente, pelo menos durante um período, escolha alguns nichos para que a gente esteja impactando. O ideal seria em torno de um, dois, três nichos no máximo, que foi exatamente o que eu fiz aqui no nosso arquivo. Eu coloquei três nichos para que a gente possa estar impactando, tá? Para que a gente possa focar nos mesmos. Quando nós focamos em um nicho específico, automaticamente a gente aprende com a linguagem desse nicho, entende o que mais está funcionando, o estudo para identificar a persona, identificar esse meu público fica mais facilitado e as prospecções, principalmente no formato que estaremos realizando, que eu também vou mostrar aqui logo abaixo, fica de uma forma mais facilitada, né? Eu consigo ter uma linguagem única. Aqui eu selecionei três opções de nicho, então, que seria o quê? Mecânicas, vidraçarias e marmorarias. Só que ao decorrer do nosso desafio, ó, não vamos ficar presos só a esses nichos. É muito mais uma relação de início. Então eu vou pegar ali uma certa quantidade de mecânicas, uma certa quantidade de vidraçarias e uma certa quantidade de marmorarias para que a gente esteja iniciando, tá? Vamos fazer ali o estudo dentro dessas áreas de atuações. O que é de fato esse estudo, Gustavo? Eu quero de fato levantar dados. Então, por exemplo, hoje, mecânicas, qual que é o principal desafio de fato que existe delas? Eu já até fiz esse estudo há um tempinho atrás, mas foi muito mais a relação de mão de obra. Então, às vezes a gente pode impactar em alguma outra coisa de automação para que a pessoa tenha mais flexibilidade ali no negócio dela. Por exemplo, se é um mecânico que ele mesmo atende os contatos, pode ser que em vez de dele fazer esse atendimento, a gente coloque uma IA para estar atendendo, algo dentro desse aspecto. Uma vidraçaria, a demanda, né? Algo bem importante. Hoje, na verdade, vidraçarias eles têm um grande problema, não são todos, tá? Mas pela maioria que eu já visualizei por aqui, tem um problema de atendimento ao público, atendimento ao cliente, tá? E marmorarias é uma área de atuação que, sendo bem honesta com vocês, eu nunca cheguei a gerenciar. Então a gente vai estar visualizando também na prática como que funciona. A ideia de ter definido esse nicho, para você que também está seguindo e acompanhando esse processo, vai fazer do mesmo jeito, eu peguei nichos que tem um ticket médio elevado. Por quê? O meu ticket de serviço que eu desejo estar divulgando para eles também é um pouco mais elevado. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Até voltar aqui na tela, ó, ficar um pouco mais fácil. Agora você está me vendo. Ó. Dá até um exemplo. Eu já recebi contatos, por exemplo, de nutricionistas, de psicólogos e assim por diante, que são pessoas que estão sempre ali início, né, iniciando. Aí criou ali um site, iniciou um trabalho de divulgação, mas estão ali com um, dois, três pacientes.
Hoje, o ticket médio de um psicólogo, de uma nutricionista, ele varia em torno de R$ 100 até mais ou menos R$ 400, colocar essa média. Hoje, com um paciente, dois pacientes, a pessoa não consegue nem se manter. Imagine mais investir numa assessoria, investir em qualquer outro modelo que vai potencializar o negócio dela, tá? Então a ideia foi selecionar nichos que têm um ticket maior, mais elevado, pois tem caixa suficiente para que eles possam investir no nosso negócio. E isso já facilita muito o nosso trabalho de prospecção. Ah, Gustavo, mas não funciona então para essas outras áreas? Não, não é isso. Eu falo a relação de você conseguir captar de uma forma mais facilitada. Vou dar aqui um outro exemplo. Franqueadoras. Franqueadoras é um nicho que é bem difícil de você conseguir, de fato, entrar em uma franqueadora para que você consiga fazer esse trabalho de divulgação, uma IA, um serviço de tráfego e assim por diante. Por quê? Eles passam por uma série de etapas, né? Vai para o franqueado, depois tem que ter autorização da franqueadora, disso, daquilo, depois distribuir para toda a unidade demora muito, tá? Então, um trabalho de prospecção demora demais, tá? Contudo, quando você dá um tiro em uma franqueadora, às vezes você pega ali de imediato 10, 20, 30, 50, 100 unidades, né? Ou seja, em um serviço só de assessoria, vamos supor que a gente cobraria R$ 1.000. Imagina para 100 empresas, R$ 100.000 no bolso de uma só vez. Obviamente que no nosso desafio, ó, a gente vai focar muito na venda. Só que quando você trabalha com gestão de tráfego, qualquer outro negócio, a gente tem que sempre crescer na vertical, né? Mas também na horizontal, ter estrutura para aguentar tudo isso, senão nosso negócio ele vai à falência, tá? Nosso desafio ele vai ser focado em venda, contudo, novamente, ao decorrer desse processo, possa ser que a gente traga, né, conteúdos voltados à gestão também. Legal? Bom, vamos voltar aqui agora para nossa tela. Nichos, então beleza, já fiz aqui a pré-definição, tá? Que serão mecânicas, vidraçarias e marmorarias. A nível de prospecção de clientes, como nós não queremos investir nenhum real nesse momento, tá? A ideia é a gente começar de fato do zero. Para quem não tem investimento também comece nesse formato, vai ser a prospecção ativa. Se eu já tivesse algum investimento, tenho R$ 100, tenho R$ 200, R$ 300, eu já iria para uma outra estratégia, tá? Investindo às vezes em ferramentas para fazer essa prospecção, ou então para facilitar essa prospecção, ou até mesmo indo ali para o tráfego pago, dependendo do serviço e do produto que a gente vai estar divulgando, tá? Então, mais dentro dessa linha. Hoje a nossa prospecção vai ser 100% ativa, através inicialmente do Google Maps, tá? Mas eu vou colocar outros locais aqui também. Refletindo, ó, Google Maps, do Instagram. Mas nós temos aqui do Facebook. Coloca redes sociais. Google Maps, redes sociais. Legal. Por que eu deixar redes sociais no geral? Porque pode ser que tenha pessoas ali interessadas através do Instagram, que a gente consiga estar impactando. Pessoas ali interessadas através do Facebook. Na biblioteca de anúncios, a gente consegue puxar todos os anúncios da mesma e ver aqueles que não estão performando, né? Que não estão fazendo sentido de comunicação e está impactando também essa pessoa. Então, mais dentro dessa linha, tá? Hoje, eu, Gustavo, iniciando nesse momento, o que eu faria no seu lugar, tá? Se você também estiver dentro desse cenário. Inicialmente, eu também buscaria bastante ali um network próprio. Com certeza você tem um amigo, você tem um primo, um sobrinho, um tio que é um empreendedor. Ou que essa pessoa pelo menos tenha contato com outros empreendedores. E às vezes você está um passo de uma ligação, né? Um passo de fato de dar um telefonema para a pessoa correta para você de fato prosseguir aí fazendo o fechamento, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um amigo, mas ele não tem um negócio. Ele, de fato, trabalha CLT. Só que ele trabalha CLT, ele trabalha dentro de uma empresa. Não trabalha? Logo, às vezes, pode ser que faça sentido para esse amigo. Ou, às vezes, ele tem uma indicação. Ele é colega, de fato, de uma outra pessoa que é empreendedor e ele pode indicar para fazer meu serviço. Então, o primeiro passo que eu faria aqui agora seria o quê? Pegar um processo de ligação, de disparo, seja pelo WhatsApp, via, enfim, de qualquer forma e falar com todas as minhas redes de contato. Ou seja, amigos, colegas, familiar, eu faria primeiro esse processo. Lá atrás, logo no início, eu também cheguei a fazer exatamente isso. Quando eu entrei para a parte de vendas, de fato, aqui do serviço, né? Que a gente vai estar conhecendo aqui um pouco mais a fundo. Mas, na verdade, em todas as áreas de atuações que eu fui prosseguindo, eu fui fazendo isso. Quero o quê? Network próprio. Falava, fulano, eu acabei de entrar na empresa XYZ, aqui nós estamos fazendo a comercialização, como por exemplo aconteceu um tempo atrás, né, que foi ajudar um cliente, a relação de venda de serviços, de exame, e nisso estou deixando aqui meu contato, caso você conheça alguém que precise, ou você mesmo precise, é só você me chamar. Às vezes a pessoa se interessava e aí prosseguir nesse formato. Para o nosso serviço é a mesma coisa.
Às vezes tem ali uma lista de 1.000 seguidores, tem uma lista ali de 1.000 pessoas no WhatsApp, 100 pessoas no WhatsApp e assim por diante, você pode fazer esse mesmo processo. Às vezes para aquela pessoa não vai fazer sentido, só que você consegue ter indicações. E aí você lota rapidamente ali uma carteira de clientes para que você possa começar a divulgar o seu serviço. Então seria o primeiro formato, tá? Usar o network próprio. O segundo formato que nós estaremos verificando seria aqui a relação da prospecção mesmo pelo Google Maps, das redes sociais, mas dentro dessa linha. Ah, Gustavo, mas eu não quero estar aparecendo. Tranquilamente, você não precisa de aparecer. Aqui é uma ideia. No meu caso, eu quero produzir conteúdo também voltado ali para o público, né? Hoje em dia, ali nas redes sociais, esse desafio aqui que nós estamos fazendo já é um formato, tá? Às vezes aqui tem empreendedores que estão me assistindo que vai fazer sentido eu conhecer mais a fundo sobre esses produtos e eles vão se interessar ali a entrar em contato comigo, como eu recebo diariamente. Pessoas ali interessadas em ajuda para o curso, interessadas ali em ajuda para assessoria, para gerenciar campanhas, mais dentro dessa linha. Legal? O porta a porta, que a gente vai estar chamando, que seria o quê? A gente pegar e visitar comércios, tá? Fato em comércio, a comércio e fazer esse trabalho de prospecção. Ao decorrer da nossa jornada, eu vou buscar mostrar todo esse processo. Então, até mesmo o script que eu vou estar utilizando, eu tentar gravar, até mesmo quando a gente for ali no comércio, ou pelo menos trazer ali um relatório no dia, falar, olha, a gente visitou X comércios hoje, apenas X se interessaram, desses X se interessaram, X foi para isso, e Z foi aí para venda. Mas basicamente nesse formato, legal? E também eu exploraria bastante o ranqueamento orgânico, tá? Hoje em dia, pensa só, o ranqueamento orgânico, que seria a produção de conteúdo em blog, produção de conteúdo, como eu tô fazendo aqui agora, no YouTube, produção de conteúdo nas redes sociais e assim por diante, é um investimento que você não precisa de colocar dinheiro para ter retorno. Fazendo um bom trabalho de ranqueamento orgânico, rapidamente você estoura e consegue ali de fato ter mais pessoas interessadas no seu serviço, tá? Então seria um outro formato que exploraria bastante aqui dentro desse processo e provavelmente vou estar explorando bastante ao decorrer desse processo também. Obviamente, é que a ideia, embora eu esteja aqui falando de diversas mídias, vai ser mostrando o que está mais funcionando ao decorrer do nosso desafio, tá? Então, poxa, olha, nessa semana eu visitei ali, um exemplo, tá? Na segunda-feira eu produzi conteúdo, gerou, sei lá, uma pessoa só interessada, não gerou nada interessado, é isso. Porta a porta, visitei ali 30 comércios, desses 30 comércios, 10 ali responderam que tinha interesse, a gente agendou a primeira reunião e assim por diante, dentro dessa linha. Lembrando que nosso desafio inicial, né, nossa meta inicial é fazer o quê? Agendar a primeira reunião, tá? Após isso, a gente vai descobrindo como que vai ser o decorrer do próximo, né, das próximas etapas mesmo em si. Legal, então basicamente é isso, tá? A nível de serviços que nós estaremos divulgando. Hoje eu escolhi aqui 3 serviços, tá? E eu vou explicar já exatamente o motivo. Esses serviços, eles acabam se conectando. O nosso foco com a agência de marketing, ele vai girar bastante nesse processo inicial com venda de, não falar gestão de tráfego, que senão fica de uma forma muito resumida, né? Quando você fala tráfego pago para o cliente, ele fala, não, é só mais um. Então não é isso. Aqui no caso, eu vou buscar vender um serviço de assessoria de marketing e vendas, onde engloba gestão de tráfego, onde engloba estabelecimento de processo comercial, onde engloba CRM, automação, é um trabalho completo, um pacote completo para que o cliente ele tenha resultado. Esse resultado engloba também a geração de demanda através do tráfego pago, seja no Google, no Meta, no TikTok, no LinkedIn e assim por diante, tá? Um dos serviços que foram colocados aqui também é a Amazon Plus. Pois às vezes, para o empreendedor não vai fazer sentido ele investir esse valor. Lembra que eu falei da nutricionista agora há pouco? A nutricionista não tem investimento, de fato, para fazer aqui, ó, 2.500 mais pelo menos ali 1.000, 2.000 reais de crédito para ter algum tipo de resultado. Ela não vai ter, de fato, esse investimento. Tá? Às vezes, ou para ela não vai ter o período de permanência, né? Para que ela possa, de fato, garantir o resultado. Uma pessoa que está iniciando, que não tem poder aquisitivo. Estou levando aqui nesse cenário. Tem nutricionistas hoje em dia que ganham milhões de reais, enfim. Então, mais dentro dessa linha, tá? Então, o que a pessoa pode fazer? Entrar para a Amazon Plus. A Amazon Plus é uma plataforma voltada para ensino de gestores de tráfego. Tá? Então, ela forma, de fato, gestores, empreendedores para que eles possam gerir o próprio tráfego. Basicamente, de uma forma resumida, é isso. Vamos analisar cada um dos produtos? Vou pegar aqui, ó, Amazon Plus. Só ver aqui a nossa tela. Estão me vendo, né?
abrir aqui, ó, Mazoquim Plus. Essa daqui, então, é a Mazoquim Plus, tá? Ó, dentro dela tem cursos aqui de meta, que eu ministro, do básico ao avançado. Tem cursos de Google Ads, tem curso aqui de designer, que mais nós temos? Curso de Google, curso de como transformar aqui um contato em contrato, ou seja, curso de vendas, tá? Reprovação de anúncio, criação de textos persuasivos, mentorias semanais, tá? Para que tenha ali o acompanhamento com o aluno. O aluno ele tem suporte dos professores, ele tem um acompanhamento em grupo. Então é todo um pacote completo, tá? De fato, para que o aluno ele tenha resultado, seja para um negócio próprio, ou seja, de fato, para ele atuar na área. Tá? Legal, basicamente é isso. Então, esse é um serviço complementar, tá? Não vai ser o nosso foco, mas se aparecer alguém interessado ou alguém que faz mais sentido, a gente vai indicar esse serviço. Por quê? Por mais que ele tenha 1.712 o valor dele, a pessoa pode parcelar em até 17 vezes, tá? Ou são 17? São 17, né? 17 vezes de 99. Ela paga a primeira R$ 29,90 mais, ó, 17 vezes de 99. A primeira a gente fala que é só referente à taxa de matrícula. Ela ganha ali de fato o primeiro mês, né? Só paga a taxa de matrícula. Da segunda em diante, né? 17 vezes de 99, dando aqui o valor de 1.712. Então é um ticket legal pra gente. O Real Pequim, ele é um CRM, ele é muito mais do que um CRM, ele é uma plataforma que vende vendas. Eu vou deixar aqui na descrição desse conteúdo o link da Mazoquim Plus, o link do Real Pequim, para que você possa estar conhecendo um pouco mais a fundo. Hoje o Real Pequim, deixa eu ver se tem aqui um modelo para estar mostrando. Deixa eu ver aqui, suporte, eu acho que eu não vou ter aqui do Real Pequim agora. Vamos ver se tem aqui no site da Mazoquim para eu apresentar para vocês. Se não, no conteúdo do YouTube da Mazoquim, eu sei que em todos a gente deixa também o link. Ó, aqui, Real Pequim. Esse daqui é o Real Pequim, ó. Uma plataforma criada para fazer você vender mais. Então, o que, que ele tem? IA de atendimento, ele tem a parte de CRM, de automação, de Kanban, ele tem integração com tráfego pago, então ele traz relatórios para você. Ele mesmo tem a possibilidade de, ao decorrer das conversas, ele vai analisando o engajamento e vai mudando o status, ele traz relatórios. Então é um sistema completo voltado para vendas. Se você, de fato, tiver interesse, né, de conhecer mais a fundo, meu WhatsApp também vai estar aqui na descrição e você pode falar diretamente comigo. Então o cliente ele tem um vendedor ali virtual pelo WhatsApp, um consultor de vendas ali automatizado, CRM, um analista de tráfego já integrado aos anúncios, tudo que de fato um sistema, né, simples e completo ele precisa para gerar mais vendas, tá? Relatórios em tempo real de tráfego, relatórios em tempo real de marketing, de vendas, bem completo. Funis inteligente separado, enfim, mas dentro dessa linha. Bom, o link eu vou deixar na descrição, tem até um conteúdo aqui do CEO da Mazoquim, onde ele fala mais a fundo de como que funciona. Beleza, entendemos aqui o segundo produto. Por que, Gustavo, esse segundo produto? Porque, às vezes, o empreendedor ele não vai precisar de ter mais vendas. Não é um dos objetivos dele. Eu já conheci muitas pessoas que relataram isso. Falaram, olha, meu problema, Gustavo, não é venda. Venda que eu tenho demais. Tem tanta gente me chamando que eu não consigo dar conta de todas essas pessoas, tá? Meu problema é atendimento, tá? Aí é exatamente que entra esse modelo de sistema. O sistema ele supre essa necessidade ali do empreendedor se a gente atender alguma pessoa nesse formato, tá? Então a pessoa fala, não estou buscando esse serviço de divulgação, nada disso. Só quero, de fato, algo que me auxilie no processo comercial, ou auxilie meu time no processo comercial, algo nesse aspecto. Tá aqui, ó, Real Pequim, tá? Tem um vendedor de 24 horas, tem um sistema, um CRM, enfim, com automação, isso e aquilo. Hoje, ele gerando valor nesse momento, detalhe, todos os valores que eu tô colocando aqui, eles estão bem abaixo da tabela, tá? Esse daqui já é o mínimo da tabela, eu vou chegar aqui porque eu cheguei nesses valores também. O Real Pequim, ele tá chegando no valor de 1.200 a primeira mensalidade, que é referente ao processo de criação, configuração e assim por diante. E o mensal dele está sendo o valor de 499, tá? Isso atualmente, tá? Hoje, o Real Pequim, na verdade, ele é comercializado no valor de 1.997, R$ 2.000, beleza? Aqui já é o mínimo que eu cheguei a colocar, então já sei que é o mínimo que eu posso estar chegando. A nível de mensalidade, mesma coisa, que é o mínimo que eu posso estar chegando. Da Mazoquim Plus, mesma coisa. Essa daqui é uma ação, tá, que está sendo trabalhada nesse momento, e é o mínimo ali de fato que é permitido estar sendo trabalhado nesse momento.
A assessoria de marketing completa, mínimo dela, ela tá saindo agora no valor de 5.997 também. Ela tá aqui por 3 mil, mínimo que a gente pode estar chegando. Se for só de Google, 2.500, só de Meta, 2.500, só de TikTok, 2.500, só de LinkedIn, 2.500, mais dentro dessa linha, tá? Ofertando trabalho de gestão de tráfego. Mínimo, a gente não consegue baixar mais do que isso, senão não vai fazer sentido aqui, de fato, para nossa série. É pelo menos ali em torno de, até um pouquinho menos daria, 1.599, 1.699. Deixa aqui pelo menos 1.799 para que faça sentido aqui pra gente também. Legal, então aqui a gente entendeu pelo menos o escopo, né? O que nós estaremos fazendo de divulgação. A assessoria ela engloba tráfego pago, ela engloba uma IA já pronta, tá? Não é uma IA do zero, é uma IA já pronta que a gente só adapta para o cliente. Entra também a parte de um site pronto, é um modelo de site que a gente só adapta também para o cliente, tá? Mas é um pacote bem enxuto, bem resumido. Essa assessoria, tá? Essa daqui que nós estamos divulgando. Nós temos assessorias hoje que vai até 30 mil reais, enfim. É um trabalho enxuto, mais pequeno, que gera resultados, tá? E a gente vai focar nisso ao decorrer desse processo. Você, gestor, tá iniciando agora, meu, não se preocupa, não comece a iniciar com valores muito elevados, tá? Se eu fosse, você, no seu caso, estou iniciando agora, realmente do zero e assim por diante, eu tenho a possibilidade, eu mesmo que vou gerir meu tráfego pago, eu começaria ali com valores bem menores, tá? Começar ali com, sei lá, uma gestão de tráfego, colocar aí uns R$ 800, mais uma porcentagem ali pelas vendas que trouxer pelo tráfego pago, algo nesse aspecto, tá? Para captar o primeiro cliente, eu falo. A partir do primeiro cliente, aí, pô, a gente pode aumentando o ticket médio de uma forma bem tranquila. Aí chega a 3, 4, 5, 6, 10 mil reais. Se a gente quiser levar esse nosso desafio para 50 mil, para 100 mil, com esse ticket médio aqui, realmente não vai dar. 1.700, 1.200 é muito pouco, né? Muito pouco. Então o nosso ticket tem que ir lá para cima, 5 mil, 6 mil e assim por diante. E ao decorrer da nossa série também eu vou ensinar como que a gente faz para captar esse perfil de cliente, tá? Bom, legal. Entendemos até aqui. Próximo ponto, vou aqui para a próxima página. Definições ainda. Se a gente trabalhar com esses valores aqui, que já são os menores, para que a gente possa chegar em 10 mil de faturamento, a gente vai precisar de pelo menos 6 clientes de assessoria. Falando só de assessoria, são 6 clientes, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, quando a gente leva em consideração nesse formato. Se eu levar em consideração que são 6 clientes, poxa, daria 2 clientes por semana. É algo muito tranquilo, é muito possível de chegar e muito facilitado. Tá pensando nesse cenário. Se eu precisar de alunos, são 102 alunos. Então, opa, olha o tanto de aluno que eu preciso, né, para chegar aqui a pelo menos 10 mil, acima de 10 mil de faturamento, tá? Se eu penso ali no sistema de automação, mesma coisa. Eu preciso de pelo menos 21 sistemas para chegar a 10 mil e pouco de faturamento, tá? A nossa ideia vai ser ofertar primeiro esse carinha aqui, só que ao decorrer da conversa, a gente vai entender a necessidade do cliente. Se a gente entendeu que faz mais sentido o Help King, a gente vai ofertar o Help King. Entendeu que faz mais sentido aqui a Amazon Plus, a gente vai ofertar a Amazon Plus. Entendeu que vai fazer sentido um trabalho mais personalizado, um trabalho mais enxuto, que o cliente ele só quer site, que ele só quer isso ou aquilo, a gente vai para esse outro caminho, tá? Essa é a ideia central aqui nesse momento, certo? Ao decorrer da nossa série, depois a gente pode verificar para focar só em um específico. É que aqui no nosso caso a gente não quer perder cliente, né? Porque, por exemplo, o cliente ele tá, sei lá, sem investimento, algo nesse aspecto. Então aqui foi estruturado, né, nesse processo inicial, pensando pra gente não perder cliente, tá? Em hipótese nenhuma. Ah, não precisa de mais demanda? Então um sistema para melhorar ali de fato os atendimentos. Ah, já tem um sistema e você aprendeu o tráfego pago. Algum colaborador seu aprendeu o tráfego pago para você não depender de agência. É um outro modelo, tá? A gente vai adaptando a nossa comunicação. Agora que definições. Prospectar empresas diariamente. Ah, tá. Ó, aqui no caso, a gente vai ter que agendar a nossa primeira reunião. Essa é a nossa meta inicial. Vamos deixar bem claro, é agendar a nossa primeira reunião. Aqui eu coloquei que por dia a gente vai impactar pelo menos 10 empresas. Hoje, eu acredito que 10 empresas seja pouco, tá? Pra gente impactar. A não ser que de fato tenha uma conversa bem produtiva. Eu falo que é pouco. Algumas não atendem, algumas não dão o retorno, algumas logo no início vai pegar e falar, não tem interesse, não quero. Enfim, é bem natural, tá? Essa área é bem natural esse processo. Alguns se irritam, desligam na cara, mas dentro dessa linha. Outro item legal, outro item importante de ser falado, na verdade. O nosso trabalho inicial ele vai ser 100% de ligação, tá?
Então, primeiro, nós estaremos ali ligando para um contato, mas dentro dessa linha, grande parte das pessoas não atende ligação. Então, esse é outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Se eu falar aqui que, sei lá, 10% não vai estar atendendo, aqui nesse caso vai ser só uma pessoa, né? Enfim. Mas normalmente a taxa de pessoas que não gostam de ligação é bem alta, tá? Enfim, mas dentro dessa linha. Inicialmente, eu vou deixar cadastrado no arquivo a meta de 10. Depois, eu vou falar, a gente está atingindo essa meta ou a gente está superando essa meta? Quantas ligações foram feitas? Quantas mensagens foram enviadas? Como que a gente está fazendo esse processo de prospecção mesmo em si? Então aqui, nesse momento, é só de definição. A gente está arrumando o nosso território para que a gente possa, de fato, começar a trabalhar nele. Nosso objetivo inicial vai ser agendar a primeira reunião, agendar a primeira reunião. Agendar a primeira reunião. Esse é o nosso objetivo inicial. Detalhe bem importante, você que está assistindo esse conteúdo aí mais pra frente, se você quiser esse arquivo já completo, também consigo te mandar, tá? Entra ali no grupo do WhatsApp, pede o arquivo completo referente ao desafio do 0 aos 10K e eu vou compartilhar ele com você, tá? Esse já vai ter, de fato, um mapa nas mãos para que você possa estar editando, para que você possa estar utilizando e entendendo o que funcionou já até a fase final. E aqui eu defini, inicialmente, algumas metas, né? Nesse caso, eu levantei dados de histórico do que eu já tive, certo? Seria o quê? A cada 3 reuniões, um fechamento, a cada 30 ligações para uma reunião. Mas a gente vai ter que construir isso daqui. Porque aqui, nesse período, eu trabalhei bastante com tráfego pago. Nessa época era totalmente diferente também. Então esse era o dado que eu tinha antes. Hoje em dia, eu acredito, tá, que seja maior. Tá? Pensando em prospecção ativa, eu acredito que vai ser pelo menos aí. Olha, eu acredito, tá? Umas 6 reuniões para um fechamento, tá? Espero muito que seja ali de 3 para um fechamento ou menos ainda, tá? Quanto menos, melhor o nosso aproveitamento, tá? Se tiver muito acima disso, ficando muito elevado, poxa, tá batendo 10 reuniões, não tá tendo venda, tem erro em processo, erro de fato de como a gente está abordando na reunião. E aí eu vou mostrar esse processo, a gente vai analisando também o que aconteceu nessa reunião, tá? Para que a gente possa ir adaptando e aí ter consequentemente uma porcentagem de fechamentos maior. Nossa meta inicial. Não, na verdade aqui, ó. A meta é de 30 ligações para pelo menos uma reunião. Aqui eu tinha falado que a gente ia ligar para 10 pessoas, ou seja, a cada 3 dias, uma reunião. Se for isso mesmo. Obviamente que a gente está definindo aqui uma base, um projeto realista. É algo que seja possível da gente estar fazendo. Então, por dia eu vou ligar para 10 empresas, prospectar 10 empresas, certo? Nossa meta de 30 ligações. Ó, gente, voltando aqui um pouquinho, tá pensando em outra coisa aqui agora. Nesse campo, algo que também vai fazer sentido pra gente, pela prospecção, vai ser pessoas que, por exemplo, curtiram ali nossa publicação, chamar também essas pessoas, mas dentro dessa linha. Eu já deixei redes sociais, deixa eu pensar como colocar aqui, ó. Aqui nesse caso já tá como ranqueamento orgânico e já tá como redes sociais, né? Eu vou deixar aqui em parênteses em redes sociais. Chamar também. Opa, chamar também. Pessoas que curtiram ou começaram a seguir nossa página. É uma outra forma de captação também que a gente vai ter. E tudo isso a gente vai adaptando no decorrer desse processo, ó. Google, redes sociais, chamar também pessoas que curtiram ou começaram a seguir a nossa página. Legal, vou deixar assim por enquanto, depois eu edito aqui da forma correta. Então vai ser mais uma forma de captação, tá? Quem interagir nas redes sociais, curtiu, comentou, começou a seguir, eu vou chamar. A ideia, nesse caso, vou estar fazendo a gravação de um vídeo, tá? E nesse vídeo eu vou fazer algumas perguntas para a pessoa, para me conectar com ela. Deixar um vídeo padrão, quando a pessoa começar a seguir, eu vou pegar e disparar manualmente esse vídeo. Não vou contratar nenhuma ferramenta por agora, tá? Então aqui é uma outra ideia também. E que mais? Vamos voltar aqui. Eita, tô revelando aqui a próxima aula já, a próxima série. Legal, a gente entendeu aqui a nível de números, né? A nossa meta, 30 ligações para uma reunião. Quem quiser, eu vou conseguir compartilhar também um planejador que nós utilizamos e que nós também vamos utilizar aqui agora. Que vai ser, eu tenho aqui, cadê? Em algum lugar, assessoria de marketing, deixa eu pensar, PAN, assessoria, acho que esse daqui, ó. Que vai fazer sentido pra gente.
Essa planilha, a gente consegue configurá-la de uma forma bem facilitada, tá? Então, o que nós temos aqui? Na primeira tela dessa planilha, vou mudar aqui, ó. Meta. A meta assim não, deixa eu pensar. Desafio 0 aos 10K. Legal. Aqui a gente vai começar a preencher configurações dessa planilha. Ela vai mostrar pra gente como que a gente vai conseguir esse trabalho de prospecção, tá? Meta aqui comercial. Nossa meta comercial nesse momento vai ser de uma venda. Vou colocar aqui uma venda de 1.799, que é o mínimo de assessoria que existe lá. Pelo menos isso, tá? Meta de vendas. Nesse caso eu falo de pelo menos uma venda dentro desse valor, certo? Leads para uma reunião. Aqui nesse caso, eu acredito que a cada, pensar mais ou menos 30 leads, 30 leads a gente vai agendar uma reunião. E eu acredito que a cada 6 reuniões vai gerar uma venda. Isso, eu tô pegando dados da minha cabeça, um achismo, tá? Não tô levantando nenhum dado realmente, certo? A gente vai ver esses dados ao decorrer da nossa série e a gente vai modificar essa planilha ao decorrer da nossa série. Então, o que ele fala aqui, ó? Olha o que a gente vai precisar de fazer para atingir isso daqui. A nossa primeira venda, ele fala que a gente vai ter que ter pelo menos 180 leads no mês para agendar pelo menos 6 reuniões para assim conseguir atingir pelo menos uma venda, tá? Então eu tô falando de 180 ligações. Quando a gente usa isso daqui, fica muito mais claro. É porque, poxa, não é uma, não é duas ligações, não é três, não é quatro, não é cinco. Pois são 180. Fiz 180 ligações? Beleza. Tem que agendar ali pelo menos 6 reuniões. Poxa, agendei pelo menos 6 reuniões. Das 6 reuniões tem que acontecer pelo menos uma venda. E detalhe, aqui eu não tô colocando a taxa de não comparecimento. Também isso acaba infligindo, tá? Normalmente, 30% das pessoas não comparecem na reunião, tá? Normalmente, e esse dado ele oscila muito, certo? E eu fiz recentemente até um outro desafio aqui internamente na agência, mostrando como que eu fiz para 100% das pessoas, 100% das pessoas agendadas comparecer. Isso também o decorrer da nossa série eu vou estar ensinando, tá? Então possa ser que a nossa taxa realmente de comparecimento ela seja maior. Eu tô fazendo com prospecção ativa. Prospecção ativa eu nunca cheguei a fazer nesse formato. Então a gente tá descobrindo agora juntos. Posso ser que eu esteja enganado. Legal? E aqui na segunda tela nós temos aqui, ó, ações. Ações que iremos realizar. Legal? Aqui é o que a gente vai estar fazendo. Ações de marketing para a gente atingir aquela nossa meta. Então aqui ele mostra qual que é a meta. Ó, 180 leads e 6 reuniões. É essa a nossa meta ali para atingir pelo menos uma venda, certo? Se eu levar em consideração, deixa eu modificar aqui uma coisa. 180 leads, legal. Se eu colocar 180 dividido por 6. Falo, é 30, não tá certinho mesmo, só para confirmar. Eu falo então que em 30 leads a gente agendar uma reunião, tá? Ou seja, 30 ligações para uma reunião, legal. Vou deixar aqui registrado. Aqui, a nível de configurações, a gente vai zerar tudo. A gente não vai trabalhar com tráfego pago, tá? Inicialmente, não vai trabalhar com tráfego pago. O que mais nós temos aqui? Onde está investimento, a gente vai tirar. Ativos de comércio, nesse momento não, tá? Indicações, a gente não tem cliente, então zero. Mail, mais parcerias, contabilidade, reaquecimento de leads. Nós não temos leads, então não tem como a gente reaquecer o que a gente não tem. A gente está começando do zero. Peraí, tem aqui, ó, reaquecimento, criação de evento, parcerias, rodada de negócio, mail de empresas. Aqui nós vamos estar fazendo. Hoje, em um mail, em ligação, eu tô falando, deixa eu só pensar aqui, vai dar uma porcentagem bem baixa de fato de aproveitamento. Falando o quê? Pelo menos uns 3%? 3%? Não sei. Pode ser que esteja enganado, novamente, pode ser que esteja enganado. Tô chutando aqui esse aproveitamento, tá? Ó, 3%. Opa. Normalmente de tráfego pago, o aproveitamento ele gira em torno de 6 a 12% de aproveitamento de vendas, né? Eu falo. Eu vou levar aqui que lead frio, muitos ali não vão estar prosseguindo, vai desligar na hora. Enfim, não vai ser realmente o perfil que a gente está buscando, né? Então, colocar de 3% inicialmente.
A partir das primeiras ligações, eu fiz 10 ligações, bateu ali de fato uma reunião agendada, poxa, é um aproveitamento de 10%. Então a gente já vem aqui nesse arquivo e modifica e vamos acompanhar. Ligou para mais 10, bateu duas, de fato ali, reuniões agendadas agora. Enfim, a gente vai modificando, pegando no geral, do começo até o final. E para isso eu vou utilizar uma planilha online também, que eu vou mostrar esse processo no decorrer da nossa próxima série, né? Durante a nossa série mesmo em si. Legal, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá, legal. Cadê? Tirei aqui agora o arquivo. Tirei. Cadê? Aqui, ó. Legal. Belo de empresa. Então eu tô falando que eu vou precisar. Será que 1.000 empresas vai dar? Com 1.000 empresas, uma venda. Exatamente isso. Meta de leads. Na verdade, não. Aqui vai dar 30. Aqui ele falou que era quantos? 80, né? Legal, deixa eu pensar mais então. Coloca 2.000. 2.000? Tem 60 ainda. Vou tentar aumentar esse aproveitamento. O aproveitamento tá baixo. Deixar em 5%. Aqui ele tem que bater a mesma quantidade ou ser superior. A meta é 180. Dá pra ficar reduzindo. Então, 100 ligações. 100 ligações. 100 ligações. Será que a gente consegue aproveitamento de 10%? Eu vou arriscar, viu? Vou arriscar. Assim por enquanto, ó. 100 ligações, 10%. Ó, meta de leads é 180. Nesse formato, se a cada 10 ligações a gente tiver uma reunião agendada, nós estamos falando aqui. Deixa eu ver se eu configurei do lado também. Relação de reunião. Mailing. Respostas 200. Na verdade, aqui eu fiz errado, viu, gente? Tá errado. Aqui é o aproveitamento de ligação. Tá? Não é nem de reunião. Confundi aqui agora. Não, então aqui no caso são ó, a quantidade de empresas que a gente vai estar ligando. Dessas empresas, quantos por cento vai estar atendendo? Normalmente 80% atende, tá? Mas vamos reduzir? Vamos pensar no cenário menor? Colocar 50%? Legal. Ou seja, 50% a gente vai ter ali de 1.000 empresas que disse não, 1.000 vai dizer sim. Isso vai dar aqui 167 reuniões. Ultrapassa muito aqui a nossa meta, né? Vamos reduzir? Vou deixar aqui em 100. Ver o número que ele vai dar. Em 100 ele foi para 50. Vamos aumentar então. Vou deixar em 200. 200 vai para 100, né? Vou deixar em 100 e 250. 125. Tem que ser 70. 250. Você não bateu. 350. 400. Vai. Vamos arredondar para 400. Agora bateu e superou. Legal. Então aqui são 400 empresas. Pensando que 50% não atenda. Tá? 200 respostas. Leads para uma reunião. A cada 6 ligações da uma reunião? Não sei, hein? Diminuir. Deixar 10. A cada 10 ligações, ó. Vamos lá. Pra você entender aqui esse cenário que está configurado até esse momento. A gente vai ligar para 400 empresas. Dessas 400 empresas, 50% vai responder. Que representa 200 empresas. Dessas 200 empresas, a cada 10 que a gente vai ligando, uma vai agendar reunião. Certo? A cada 10 empresas, uma vai agendar reunião. Um aproveitamento de 10%. O volume esperado, então, ó, de 200 ligações bem-sucedidas é de pelo menos 20 reuniões agendadas. Legal? Basicamente é isso. Se você quiser ter esse planejamento para que você possa realizar de uma forma mensal, basta você deixar ali entrar no grupo do WhatsApp, pedir ali o acesso ao PAN, certo? Um PAN do desafio do 0 aos 10K e eu vou estar te mandando a mesma. Legal, a gente já fez aqui o nosso planejamento, deu para ter ali uma estimativa, uma base. Então, a nossa meta vai ser identificar primeiro dados, para depois a gente trazer para essa planilha. Legal? Nesse momento a gente não consegue configurar porque a gente não tem esses dados. Ó, você que tem aqui um aproveitamento só de 1%, bem natural. Se estiver muito baixo, a gente vai mudando de fato o nosso engajamento para tentar elevar esse aproveitamento. A gente vai adaptando, né? Tudo se resume a teste. Quando a gente fala de agência, de empreendedorismo, a gente tem que ir testando, validando o que está mais funcionando
E é exatamente isso que a gente vai ver ao decorrer da nossa série. Bom, legal. Eu vou salvar aqui. Cadê? Salvar como? Vou deixar aqui ele na área de trabalho. Eu vou deixar desafio 0 aos 10k. E aí, quem precisar, eu mando a planilha exatamente nesse formato, do formato que vai estar configurada nesse processo, beleza? Vou fechar aqui agora. Vou voltar aqui para nossa tela. Legal. Então a gente definiu que a cada 6 reuniões, a gente vai ter ali basicamente um fechamento, e que a cada 10 reuniões, na verdade a gente reduziu, a cada 10 reuniões, a gente tem que ter ali uma reunião. Será que isso vai ser verídico? Vamos de fato para a prática, né? Muito em breve a gente vai para a prática e ver se realmente a gente vai conseguir atingir esse aproveitamento ou se vai ser mais. Se vai ser 100 ligações para uma, de fato, agendar a reunião. Perfeito? Vamos lá. Próximo episódio, a gente vai estar falando sobre script de captação. O que nós fizemos aqui então? Nós definimos o nosso nicho, nós definimos de fato como que a gente vai estar impactando as pessoas, quais mídias, qual que é o formato de impactação dessas pessoas, para aí sim agora a gente entender como que a gente vai abordar essas mesmas pessoas, esse mesmo público, tá? E aí depois a gente ir para a prática e de fato colocar a mão na massa mesmo em si. Perfeito? Detalhe importante, aqui no trabalho de prospecção, deixa eu até falar mais a fundo. Nós falamos ativas pelo Google Maps. O que nós vamos fazer inicialmente? Eu vou vir aqui no Google, então vou digitar, por exemplo, vamos pensar um formato, vidraçaria em Santos. Só um exemplo. O mais ideal é que seja da sua região, tá? Da onde você está localizado. No meu caso, eu estou aqui em Guarulhos, então vamos fazer exatamente isso. Vidraçaria Guarulhos. Descer um pouco mais. E ó, aqui, ó, vidraçaria, serralheria, já tá aqui, ó, junto com o telefone, tá aí o nome da empresa. Então, inicialmente, a gente vai estar pegando por aqui. Esse não é o melhor caminho. Tá? Mas a gente vai inicialmente começar por aqui. Eu quero mostrar, né, esse processo. Depois a gente vai investir em ferramentas que vai fazer isso daqui pra gente de uma forma muito mastigada, sabe? É muito mais facilitada. Mas aqui é um formato. Legal, a gente vai iniciar pegando dados da empresa. Ó, a gente tem aqui o site dela. Pega aqui o nome da empresa, joga ali no Instagram, vê se encontra, vê como tá esse Instagram. Vai analisar essas empresas para aí depois fazer o processo de ligação, tá? Então vai existir um estudo. Por isso que eu deixei uma quantidade menor de ligações, 10 ligações por dia. Pra gente primeiro estudar, tá? Cada um deles vai pegar realmente o site, vai pegar ali o Instagram, isso e aquilo, para quando a gente ligar para essas pessoas, a gente tenha material de fato em mãos para estar abordando e para estar conversando. Não adianta falar, seu site tá horrível, você precisa ir num site melhor, sem eu pegar e acessar o site ali da empresa, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa nossa segunda aula, desse nosso segundo episódio, na verdade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me acompanhar nas redes sociais e também no grupo do WhatsApp, pois diariamente a gente está postando ali como que tá esse processo, como que tá o desafio mesmo assim. Hoje, por exemplo, antes de você estar assistindo esse conteúdo, eu já postei alguma coisa no Instagram falando desse desafio, uma prévia, algo nesse aspecto, ou o que nós estamos fazendo ali exatamente nesse momento. Perfeito? Um grande abraço e até o próximo episódio.